falar de um herói que não tem poderes especiais, roupa especial, arma especial, dinheiro, inteligência ou até tecnologia, mas ainda assim é um herói. O herói de hoje que a gente vai estar estudando aqui é Abraão. Muitas pessoas conhecem Abraão, muitas pessoas não conhecem Abraão também. E para a gente entender onde tudo começa na história de Abraão, a gente tem que entender onde ele vivia. Abraão ele vivia na casa do pai dele, na cidade, e na casa lá do pai dele vivia ele, o pai dele e a família dele. E lá eles eram muito prósperos, muito ricos, eles tinham muitos rebanhos, eles viviam muito, também faziam muito comércios e trocas, e o pai dele tinha muito dinheiro, muito prestígio e poder ali na cidade. Eles tinham uma vida muito próspera mesmo, eles tinham uma vida boa, digamos assim. E o pai de Abraão sempre ensinou a Abraão os caminhos de Deus, sempre ensinou para Abraão a palavra e ser temente a Deus, ser temente à palavra de Deus. E Abraão guardou todas essas palavras no coração. E um dia, enquanto Abraão conversava com Deus, Deus falou para Abraão: Abraão, quero que você saia, quero que você vá, saia de sua casa, saia de sua tenda e vá, ande para onde eu te guiar. Ele realmente mandou Abraão sair andando para onde ele guiasse. Ele ia. Abraão não fazia ideia de para onde ele iria, não fazia ideia de para onde ele tinha que ir, mas ele foi. E Deus falou: você leva apenas a sua família. Sendo que Abraão ele tinha um sobrinho chamado Ló, e ele falou: Ló, venha comigo. E assim foi Ló então e a família de Ló juntamente com Abraão sair para onde Deus enviasse, para onde Deus mandasse. Eles pegaram suas coisas, um pouco de seu rebanho e foram para onde Deus enviasse sem saber para onde estavam indo, apenas confiando na palavra de Deus. Sendo que Ló e Abraão começaram a divergir em alguns aspectos de ideias, porque Ló queria ir para uma direção e Abraão queria ir para outra direção. Eles não se acertavam exatamente para onde eles queriam ir. E tendo em vista isso, Abraão falou para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir e vai. E Ló escolheu, obviamente, uma direção muito errada, uma direção oposta de Abraão. Acabou indo para uma cidade onde o pecado era dominante, onde era normal você pecar, onde você poderia cometer todo tipo de pecado e não tinha julgamento ou até sequer punição relacionado àquilo. Você podia matar, estrupar, roubar e ninguém nem para aquilo ali. E tendo em vista isso, Ló é preso ali naquela cidade, ele fica preso, se envolve com muitas coisas ali naquela cidade, e ele fica preso ali na cidade. E acaba que Abraão chega aos ouvidos de Abraão que Ló tinha sido preso. Então Abraão reúne alguns homens, alguns soldados, e decide ir até a cidade para libertar Ló. E é assim que acontece. Abraão, juntamente de alguns soldados, vão até a prisão lá da cidade e conseguem libertar Ló. Sendo que Deus disse mais, Deus falou: eu vou destruir essa cidade por causa do pecado que está nela, vou destruí-la. Você pega Ló, pega a sua família e saia, mas não olhem para trás. Se eles olhassem para trás, vissem a destruição da cidade, de certo eles morreriam, como disse Deus. E enquanto eles estavam saindo, acontece que a mulher de Ló olha para trás e se torna uma estátua de sal. Ela é punida por olhar para trás e ver a destruição da cidade. E aí Ló, né, não podendo olhar para trás, não podendo socorrer sua mulher, segue sua viagem juntamente de Abraão, como Deus havia mandado. E o tempo se passa bastante tempo, eles conseguem chegar na terra onde Deus havia falado, na terra prometida, e Ló toma mais uma vez uma direção oposta de Abraão. Abraão segue mais uma vez sozinho e chega até a terra prometida, onde eles viveram lá mais uma vez de forma próspera. Mais uma vez de forma próspera. Tinham mais rebanhos lá, conseguiram mais riquezas, conseguiram mais comida lá também. Era um terreno bom para o plantio, bom para você plantar as coisas, então você podia viver também do plantio. E tinha comida que Deus provia todos os dias, mel, pão, e assim vai, maná, codornas. E o tempo foi passando. Abraão ficou um pouco mais velho, devido ao tempo, e o tempo foi passando e Abraão nunca deixou de falar com Deus, nunca deixou de obedecer a Deus. E a gente já conseguia perceber desde a época de Ló que Abraão tinha uma tendência e um desejo forte no coração dele de que era de ter um filho.
E ele via esse filho em Ló, e Ló via Abraão como um pai. Então eles tinham essa ligação paterna, essa ligação muito interessante entre eles, porque Abraão sempre quis ter um filho, e ele sempre pedia para Deus para ter um filho, e não era diferente naquela época. Ele sempre falava: Senhor, eu quero um filho. E era o desejo do coração de Abraão, ter um filho. Até que a mulher de Abraão, Sara, tem uma ideia que a gente pode achar a ideia bem complicada e interessante. Ela decide dar a serva dela para que Abraão tivesse um filho com a serva dela. E, né, demorou, mas Abraão acaba aceitando, então tem um filho com a serva da sua mulher, com a serva de Sara, e tem o primeiro filho, então, de Abraão. Sendo que o primeiro filho de Abraão era muito diferente de Abraão. Ele era inconsequente, não aceitava as doutrinas e as lições da casa de Abraão, não obedecia a Abraão como deveria obedecer e principalmente não era temente a Deus, não tinha respeito nenhum pela palavra de Deus, não tinha respeito nenhum pelas coisas que Deus falava e que ensinava. Então isso acabou entristecendo um pouco o coração de Abraão. Eles tinham muito conflitos uns com os outros. E um dia, então, Deus falou com Abraão, veio uma luz forte em um dia comum até Abraão, e Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou te dar um filho, você vai ter um filho com a sua mulher Sara, vai ser o filho que você tanto tem me pedido. Sendo que Abraão não acreditava que isso era possível, devido tanto ele quanto Sara ser já muito velho, já tem uma idade muito avançada. Ele acreditava que ele não conseguiria mais ter filho e não acreditava no que Deus tinha falado. Mas como Deus falou que ele ia ter um filho, ele então teve fé ali e falou: vou acreditar no que Deus está falando comigo, vou acreditar que realmente vou ter um filho, e Deus concede um filho para Abraão. Isaac, o famoso Isaac, filho da promessa que todo mundo conhece, que foi realmente o filho da promessa de Deus para Abraão, o desejo do coração de Abraão, que era de ser pai. E teve realmente um filho ali com Sara, Isaac. E Isaac foi crescendo, e diferente do primogênito de Abraão, Isaac ele era temente a Deus. Ele gostava da palavra de Deus, gostava de ficar na casa de Deus, gostava de interagir com Deus, orar. E ele obedecia, era temente a Deus e adorava passar um tempo tanto com Deus quanto com seu pai Abraão. E um dia, mais uma vez, Deus foi falar com Abraão e disse: Abraão, eu te dei Isaac, só que agora eu quero Isaac de volta. Quero que você ofereça Isaac como sacrifício para mim. E Abraão, obviamente, fica muito triste com aquele pedido, e fica muito triste porque era o desejo dele ter um filho. Quando ele finalmente consegue um filho, Deus pede o filho de volta. Mas ele decide, dentro do coração dele, obedecer a Deus, decide seguir os mandamentos de Deus, e ele faz isso. Então ele convida Isaac para ir para o topo do monte, onde eles iam preparar ali o altar de sacrifício, para oferecer Isaac para Deus. Sendo Isaac não burro, obviamente, ele era muito inteligente, Isaac ele então decide perguntar para Abraão, porque ele logo percebeu que estava faltando o cordeiro, que era um elemento principal e muito importante no sacrifício. Ele pergunta: Abraão, pai, onde é que está o cordeiro? E Abraão fala: Deus vai prover o cordeiro. Isaac, obviamente, percebe que quem na verdade seria o cordeiro era ele. E ele ali, então, entra em um momento com Abraão, e ele fala: Abraão, ele, nesse caso, pai, eu que vou ser o cordeiro? E Abraão fala assim. E, obviamente, Isaac, sendo temente a Deus e obediente à palavra de Deus, concorda com a situação. E os dois ali, então, tem um momento em que Isaac estava sendo preparado para ser sacrificado ao nome do Senhor. E no momento em que Abraão ia sacrificar Isaac, chega uma luz muito forte ali naquele momento, e uma voz dizendo: não, pare com isso, pare com isso. Você não deve sacrificar Isaac. Acaba que no fim Deus estava testando a fé de Abraão, testando a obediência de Abraão. E ele fala: Abraão, devido a você ter sido fiel a mim, obediente a mim, você será pai de multidões e ninguém vai conseguir contar os seus filhos. Seus filhos vai ser da mesma quantidade das estrelas, ou seja, muito grandes. E ali Abraão, então, recebe a promessa de ser pai de multidões, pai de gerações inteiras. E, obviamente, ele se reconcilia ali com Isaac, e do meio da floresta, no meio de galhos, surge um bezerro ali, surge ali a oferta tal aclamada, que deveriam sacrificar a Deus. E o final dessa história acaba que Abraão e Isaac sacrificam ali aquele
cordeiro que estava ali em nome do Senhor, agradecidos, e todos comemoram. E o que a gente pode entender das atitudes de Abraão? É que quando ele ainda morava na casa do pai dele, Abraão, mesmo tendo dinheiro, poder, influência ali, toda a prosperidade que tinha na casa do pai dele, mesmo ele tendo tudo aquilo, toda aquela riqueza, quando Deus chamou Abraão, sai da sua casa e vai, Abraão nem sequer pensou, pegou a sua mulher e foi, obedecendo a voz do Senhor, tendo fé de que Deus levaria ele para o lugar onde que ele quisesse e que Deus ia guiar ele realmente para um lugar de santidade, para um lugar onde ele seria mais feliz. Ele decide então no coração dele obedecer a Deus, uma atitude que muitas vezes nós não temos. Mesmo a gente prefere, a gente escolhe as riquezas desse mundo, as coisas que o mundo oferece, mas a gente não escolhe ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus e ser, de fato, fiel a Deus, como Abraão foi ali naquele momento. E mais, Abraão ele foi conhecido como o pai da fé. E ele nos ensina que para ter fé você tem que confiar em Deus, realmente. A fé é isso, é você confiar em Deus. E propriamente a Bíblia fala isso, que somente através da fé a gente pode agradar a Deus. Porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus. E Abraão ele teve isso, ele entendeu isso. Que através da fé dele, tanto quando Deus pediu Isaac, que talvez seja um dos maiores, né, sacrifícios que poderiam existir, qualquer pai teria dito não, obviamente, mas ele teve fé e ele falou, não, eu vou obedecer ao Senhor, independente de todas as situações. Foi Deus que me deu Isaac, e se ele quiser, ele vai tomar. Então, realmente, ele teve ali, ele foi o pai da fé, realmente ali. Ele termina como esse pai da fé grandioso que ele foi. E esse foi o episódio de hoje.